dia a todos e todas. Cumprimentar aqui, na pessoa do presidente Isalci, os membros aqui dessa mesa, e também o professor Marcos Cintra, que está online, juntamente com todos os presentes, todos os nossos ouvintes pela internet. É uma satisfação voltar a essa casa, voltar a esses debates que são muito importantes, né? Desde sempre e neste momento mais ainda, né? Vou fazer uma fala geral, acompanhando o tema que foi abordado pelo Dr. Marcos Cintra, a quem eu cumprimento, é um amigo de longa data, uma satisfação revê-lo, já trabalhamos juntos no passado e é uma satisfação falar com o senhor novamente. O professor traz o tema amplo sobre a tributação de serviços na reforma tributária, né? Essa discussão não é nova, eu acho que todos vocês acompanharam e todos nós participamos dessa discussão na votação da emenda constitucional. Esta discussão foi amplamente realizada, então, e naquele momento nós chegamos a algumas conclusões. E elas estão plasmadas já no texto constitucional e vieram concretizadas, vieram detalhadas no projeto de lei e foram aperfeiçoadas pela Câmara dos Deputados. Então, longe de mim tentar, né, não cometeria esse ultraje de tentar discutir economia com o professor Marcos Cintra. Ele coloca algumas assertivas inegáveis, que depende, e demanda e oferta têm uma relação intrínseca, e elas são indissociáveis, né? Tem lá fatores fatores de demanda que são muito específicos de setor para setor e que, numa análise geral, às vezes são um pouco customizadas, né? Então, não vou abordar essa análise de equilíbrio geral, porque, inclusive, coloco aqui, sem delegação para tanto, mas coloco os técnicos do Ministério da Fazenda, que também vêm fazendo estudos de equilíbrio geral há um bom tempo, né? Inclusive, utilizando não só a matriz de Leontief, como também novos instrumentos, novas teses, novas teorias, além da base de dados da Receita Federal, que conta com centenas de milhões de notas fiscais, e a gente, até no Tax Gap, que a gente utilizou para fazer os cálculos de alíquota, equilíbrio, a gente parte das contas nacionais, adapta um modelo do Fundo Monetário Internacional, utilizando as centenas de milhões de notas fiscais, talvez também, esses sim, são da Receita Federal, posso colocar integralmente à disposição para apresentar os cenários, os modelos, os estudos de impacto e os estudos de projeções que foram realizados. Então, longe de mim tentar discutir isso com o professor Marcos Cintra, que é sabidamente um exímio conhecedor, um dos maiores que nós temos, né? Mas eu posso comentar em termos de política tributária, que no aspecto geral do setor de serviços, durante a PEC, todos os setores vieram a esta casa. O senador e os senadores, os deputados, receberam todos os setores aqui em reuniões particulares, em audiências públicas, e ali foram se formando consensos acerca de alguns serviços que necessitaram de tratamento especial, favorecido em alguns casos, ou só diferenciados, apenas distintos em outros. Então, houve uma acomodação, e aí a lista não é pequena, bem maior do que nós imaginávamos, vou ser sincero, bem maior do que gostaríamos, mas só para citar aqui os principais que receberam tratamentos favorecidos, reduções de alíquotas e reduções significativas de alíquota. Por exemplo, algumas em 60%. Setor de saúde, educação, produções artísticas, atividades desportivas, serviços de soberania nacional, de segurança cibernética, profissionais intelectuais, transporte de carga, transporte coletivo de passageiros, reciclagem, entre outros. Serviços que receberam tratamentos diferenciados porque tem uma necessidade, tem uma dificuldade de se amoldar ao mecanismo tradicional do IVA. Construção civil,
locação, serviços financeiros como um todo. Todos eles tiveram, inclusive, manutenção de carga, todos esses aqui. Cooperativas, ProUni, Educação Superior, além de outros. Ou seja, esta identificação, óbvio que aprimoramentos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, mas um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos, né? Além de ter uma alíquota reduzida na saída, agora vão ter créditos sobre todas as suas entradas sem redução proporcional, que é algo que acontece muito no ICMS, que é quando eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho que fazer um estorno proporcional de créditos. Isso não existe aqui no IBS, na CBS, e não são raros os casos desses serviços aqui que terão créditos a ressarcir, a pedir de volta, ao invés de débito a pagar. Então, isso não pode ficar esquecido no debate. Eu não sei, senador, se eu passo já para o Simples ou se eu paro por aqui, espero. Então, eu acho que nessa análise geral de serviços, o que nós entendemos é que já houve um debate muito profundo, sem prejuízo de continuar havendo, acerca de determinados serviços que demandem um olhar diferenciado, mas já foi realizado um debate muito profundo. Muitos serviços, muitos mesmos, já receberam tratamento diferenciado e sobraram, né, alguns que ficaram para a regra geral. E aí, se eu citar aqui, eu posso depois ser acusado de não gostar de um ou outro serviço, mas muitos serviços que ficaram na regra geral vão ter algum ajuste de carga, algum ajuste de preço, e isso depende muito, os efeitos desses ajustes, de quem está comprando. Se é um empresário, meio de cadeia, ou se é o consumidor final. E aí eu deixo para abordar essa parte quando voltar para falar sobre o Simples Nacional, porque esse efeito em quem está comprando, ser do regime geral, ser do meio de cadeia, ou ser consumidor final, ele é o mesmo para empresas do Simples e para prestadores de serviço em geral. No meu retorno eu abordo esse ponto mais especificamente. Obrigado, senador. Obrigado.